Audiobook Guia Geral. Venda mais fretes através da transformação digital. Capítulo 1. O que é a logística? Há muito tempo se fala em logística, e com o crescimento do e-commerce, essa expressão passou a ser utilizada em larga escala, até por quem não é profissional do setor. Qualquer pessoa que já tenha efetuado uma compra online sabe que a logística, em linhas gerais, é a operação que faz que o produto adquirido chegasse no seu endereço e no prazo determinado no momento da compra. A origem da palavra vem do grego e significa habilidades de cálculos e de raciocínio lógico. Portanto, fazendo as contas certas e agindo de maneira lógica e inteligente, a logística entrega os produtos de maneira eficiente, processo que envolve muito mais do que o transporte. A logística existe porque vivenciamos uma separação considerável e temporal entre produção e consumo. Se pudéssemos produzir tudo o que quiséssemos no momento e local exato do consumo, não haveria necessidade de transportar e estocar estes produtos. Por isso, a importância da logística, que agrupa todas as atividades ligadas à posse e movimentação dos produtos nas organizações, possibilitando dessa forma uma previsão de demanda, uma gestão inteligente de estoques, transporte, armazenagem, design de redes de distribuição e etc. Com a globalização e o crescimento do comércio eletrônico, a logística tem um papel cada vez mais importante para muitas empresas, tanto na área da produção de bens quanto para os serviços. Logística reversa, o caminho inverso que agrega valor à marca. A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social que consiste num conjunto de ações, procedimentos e métodos utilizados para viabilizar a coleta e restituição de resíduos sólidos do setor empresarial. Este instrumento visa o reaproveitamento dos resíduos para a própria empresa ou para qualquer outro ciclo produtivo que tenha destinação final adequada do material coletado. É mais um mecanismo para o desenvolvimento sustentável do planeta, uma vez que ele possibilita a reutilização e redução no consumo de matérias-primas. Entre os conceitos que esse sistema introduz, o mais importante é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, uma vez que a atribuição de limpeza e de manejo urbano dos resíduos sólidos será feita de maneira individual e de responsabilidade de todas as partes envolvidas, sejam consumidores, empresários, fabricantes ou comerciantes. Atualmente, esse tipo de operação pode ser implementada para as mais diversas necessidades. Produtos danificados que são devolvidos ao fabricante, pedidos incorretos ou por expiração de mercadorias perecíveis. São casos em que a cadeia de suprimentos é adaptada para processar o retorno dos pedidos até o fabricante. Em maior escala, há também a realização de recal, de lotes de produtos que apresentam defeitos para a substituição de peças. Essa situação é mais comum no segmento automotivo e de aparelhos eletrônicos. Dessa maneira, o sistema minimiza o volume de resíduos e dos rejeitos gerados, reduz os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental, agregando valor à marca, que passa a ter diante da sociedade o perfil de empresa sustentável e que faz a sua parte para proteger as pessoas e o meio em que vivem. Capítulo 2. O papel do transporte de cargas na logística brasileira. Em tempo em que o movimento do e-commerce tem se comparado em volume às compras nas lojas físicas, a logística tem desempenhado um papel fundamental para o desenvolvimento empresarial, fazendo com que os profissionais do setor sejam a cada dia mais exigidos. O transporte continua sendo um dos grandes desafios da logística e que merece constante atenção dos gestores para a otimização dos processos. De importância imensurável, sem o transporte, o negócio não se concretiza e não se conquista a satisfação dos clientes, que só acontece quando tem seus pedidos rapidamente entregues e em perfeitas condições. São vários os transportes de cargas que precisam ser escolhidos criteriosamente, de modo que atenda às necessidades de cada negócio, avaliando as características e peculiaridade de cada um. O protagonismo do transporte rodoviário. É fato notório que o modal de transporte rodoviário é o grande responsável pela distribuição de produtos por todo o território nacional. Estima-se que cerca de 60% de todas as cargas são transportadas por estradas e rodovias, estejam elas pavimentadas ou não. Contudo, embora a importância desse modal seja indiscutível para a economia, são inúmeros os desafios,
como destaque a falta de infraestrutura das estradas e a insegurança, que vitima caminhoneiros de norte a sul do país. Levantamentos feitos por um comitê de cargas do Reino Unido apontaram o Brasil como 7º lugar no ranking de roubo de cargas entre 57 analisados. Em outro relatório, a BCI Supply Chain Services and Solutions pesquisou o roubo de cargas na América do Sul. No primeiro semestre de 2018, o Brasil concentrou 90% das ocorrências, sendo que 88% dos casos se tratavam de ataques a caminhões. A Associação Nacional de Transportes de Cargas e Logísticas, NTC, também realizou um levantamento que apontou que somente no ano passado foram registrados mais de 22 mil ataques a motoristas no Brasil. Isso resultou em um prejuízo em torno de 2 bilhões entre perdas de veículos e cargas. A região Sudeste reúne 80% das ocorrências, sendo que a maior parte ocorre em áreas urbanas. O alento é que, apesar dos números altos, os roubos de carga já apresentam uma queda em relação a 2017. O estado do Rio de Janeiro, líder em roubos, teve uma grande diminuição, o que puxou a queda de roubo de cargas no Brasil para números menores. Mesmo assim, os números são alarmantes e, para tentar reverter esses números, foi sancionada a Lei 13.804/2019, que visa prevenir e repreender o contrabando, roubo de cargas e receptação. Mesmo com tantos obstáculos a superar, esse modal ainda é destaque, e a logística tem trabalhado duro para tornar as entregas cada dia mais rápidas e seguras. Para tanto, faz uso de vários tipos de transporte de cargas disponíveis. Listamos os principais a seguir. Convencional. O transporte de porta a porta que se utiliza de veículos comuns e pode ser utilizado para a entrega de diversos produtos. De encomendas. Modalidade bem específica entre os tipos de transportes de cargas, que realiza a coleta da carga no local do envio e a entrega no endereço de destino, observando que o prazo de entrega e os endereços entre os quais a carga deverá trafegar devem ser previamente estabelecidos. De cargas perigosas. Com as exigências do Código Brasileiro de Trânsito e os demais instrumentos de normatização preconizam que não apenas o tráfico dos produtos devem ser feitos de acordo com um procedimento padrão, mas também o carregamento, a manipulação, a armazenagem e o descarregamento de cada tipo de carga classificada como perigosa. De cargas frigoríficas, que devido às condições de temperatura, ventilação e umidade exigidas pelos produtos frigoríficos, torna esse um dos processos mais especializados entre os diferentes tipos de transportes de cargas. De cargas de grande porte, que possibilita a segurança na circulação de estruturas, equipamentos ou máquinas cujas dimensões excedam os limites permitidos pelo Código Brasileiro de Trânsito. De produtos farmacêuticos, segmento bastante especializado que exige um relacionamento próximo entre a transportadora e seus clientes. Cuidado fundamental para garantir que todas as etapas sejam realizadas sem equívocos que comprometam a integridade dos produtos farmacêuticos. De carga completa, utilizado quando uma empresa tem a necessidade de utilizar o caminhão exclusivamente para o deslocamento de sua mercadoria, sendo possível que o produto complete o compartimento do caminhão ou não. De cargas fracionadas, um dos tipos de transportes de cargas mais utilizados pelas empresas na atualidade, independente do segmento ou da parte da organização em que se contrapõe a carga completa, já que várias empresas podem compartilhar o mesmo caminhão para realizarem entregas que tenham um destino semelhante. A escolha depende do tipo do negócio e precisa de planejamento, rapidez e eficiência. À medida que os gestores conhecem bem as especificidades e os benefícios de cada tipo de transporte, fica mais fácil decidir por aquele que melhor atende às necessidades da empresa. O mais importante é garantir que os processos logísticos das organizações sejam otimizados, garantindo a redução de custos, a agilidade no transporte e a distribuição dos produtos. Capítulo 3. Entraves e soluções para a logística no Brasil. A logística no Brasil é pujante, mas ainda está muito aquém de outros países. Um paradoxo, pois o país é o 5º maior em extensão geográfica, ao mesmo tempo que detém uma sofrida burocracia engrossada por sucessivas crises econômicas e políticas, que de certo ajudam a explicar a dificuldade brasileira em desenvolver um setor tão importante.
Mas somos uma nação de muitos recursos e grandes possibilidades de crescimento econômico. Com a globalização, empresas estrangeiras passaram a investir na logística brasileira, mas esses desafios limitaram esses investimentos. Assim, quem arregaça as mangas mesmo nesse nosso cenário complexo é genuinamente brasileiro. Para esse empreendedor que não desiste nunca, descrevemos a seguir os principais entraves do setor e possíveis soluções para que todos saiam ganhando. Quem produz, vende, transporta e recebe. Definir como transportar. Um dos principais problemas quando se fala da logística nacional é a definição do modal a usar: aéreo, marítimo, rodoviário ou ferroviário, os mais tradicionais. O dilema não é exatamente a escolha, mas a falta de opção para uma negociação mais viável, pois o investimento em infraestrutura e desburocratização no Brasil ainda não são suficientes. Essas questões permeiam todas as opções. No ferroviário, a limitada estrutura. No marítimo e aéreo, a alta burocracia e os preços elevados. E no rodoviário, a constante insegurança. Depender prioritariamente do transporte rodoviário. Mais barato que o aéreo e o marítimo, e mais possível do que o ferroviário, o transporte rodoviário é uma dependência nacional, tanto que aproximadamente 58% de toda a carga que circula no Brasil se dá por rodovias. Essa dependência ficou explícita com a greve dos caminhoneiros em 2017, quando o país parou. Prioritário e precário, o transporte rodoviário acumula reclamações, desde as condições das estradas esburacadas e com pouca sinalização, à falta de segurança. Dificuldade de contar com um transporte aéreo burocrático. É consenso que o transporte aéreo acumula benefícios, como agilidade, segurança e eficiência. Mas, devido ao valor mais elevado do transporte, é mais viável que atenda a itens com alto valor agregado, como joias, softwares ou equipamentos eletrônicos. Mesmo assim, a burocracia impede que esse modal seja mais utilizado. Mesmo com as cargas sendo transportadas rapidamente, muitas vezes ficam no aeroporto à espera de conferência e liberação geral, que pode demorar. No Brasil, as cargas podem ficar até uma semana no aeroporto antes de uma resolução. Já em outros países, como China e Estados Unidos, esse processo demora normalmente 8 horas. O que pode ser feito para mudar esse cenário e otimizar a logística no Brasil? Os entraves existem, e para colocar a logística brasileira no patamar que merece, algumas ações podem ser diferenciais. Dentre elas está o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, iniciativa criada pelo governo visando uma melhora de diferentes setores, inclusive de transportes, por meio de execução de obras específicas. Assim, estradas, portos e aeroportos sofreram intervenções, mesmo com muitas obras não sendo concluídas por questões ambientais, políticas ou locais. O programa serviu para estimular a iniciativa privada, que aos poucos passou a investir também em melhorias de cadeia logística no país. O investimento em diferentes modais de transporte é fundamental, pois proporciona maior dinamismo nas operações, possibilitando que os serviços logísticos se tornem mais eficazes e rápidos. Ao investir na multimodalidade, o governo e a iniciativa privada permitem que os serviços sejam executados por outras vias, de maneira mais acessível. Para isso, é preciso uma série de incentivos, públicos e privados, como o Plano Nacional de Logística e Transporte, PNLT, criado em 2006, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento dos modais de transporte ferroviário e aquaviário até 2023. Também é imprescindível que haja menos burocracia no setor aéreo, planejando formas de agilizar os processos, respeitando as leis vigentes no país. Não só isso, o trabalho deve ser voltado também para uma melhor infraestrutura dos aeroportos, com investimento em espaço físico e na mão de obra. A via aérea deve entrar como prioridade para a logística nacional nos próximos anos, pois apesar da grande capacidade e vantagem em comparação aos demais, a sua utilização ainda está muito aquém da capacidade. Capítulo 4. O que é frete, tipos e regulamentação. Essencial para a negociação entre o fretador e o contratante, o frete é o preço para que a mercadoria chegue ao seu destino. É o preço que se paga pelo uso ou locação do meio de transporte utilizado, seja ele marítimo, ferroviário, aéreo ou rodoviário, mais comum no Brasil. A formação desse preço depende de alguns fatores, como o tipo de carga, como será transportada, peso, volume e distância que será percorrida.
Tudo discriminado num contrato onde o proprietário, pelo meio de transporte, fretador, se compromete a realizar a entrega por aquele valor de frete no lugar e data acordados. Entender como acontece a formação do frete é fundamental para fazer a melhor escolha na hora de contratar esse serviço. Inclusive, ter a noção de como funciona o processo de decisão por parte do cliente e qual sua influência para que a proposta seja concretizada, avaliando como ele se posiciona e se é realmente o tomador de decisão. Sua Excelência é quem define a contratação. Esse é o elo da cadeia que mais interessa o transportador. Proposta avaliada, respostas positivas obtidas, é esse personagem que vai decidir. Estar preparado para encantar esse profissional pode ser a diferença entre assinado o contrato ou não. E muitos questionamentos podem criar atritos com o cliente, mas ao mesmo tempo é essencial que você saiba qual é o andamento do aceite da proposta. Afinal, sua empresa também depende disso para dar continuidade ou buscar novos leads. É importante que não haja dúvidas sobre a capacidade de sua empresa prestar o serviço e também respeitar o tempo do cliente, além de dar todos os detalhes necessários. Tipos e características de frete. CIF é a sigla em inglês para custos, seguro e frete. Nesse tipo de contratação, a responsabilidade do pagamento e o gerenciamento de riscos recaem sobre o fornecedor ou o remetente da carga. E por causa disso, o pagamento é feito na origem do transporte. FOB, livre a bordo, em português. É o comprador que paga o frete e o seguro dos itens que serão enviados. Ao contrário do CIF, o pagamento só é feito mediante o recebimento da carga no seu destino final. Normal, tipo mais comum quando se trata de contratação de uma transportadora. Ele se dá quando o mesmo fornecedor de transporte coleta a carga no remetente e a entrega no destinatário, sem que haja necessidade de envolver uma ou mais empresas no processo. Redespacho. Nele, o percurso total é feito por duas transportadoras, a que foi acionada pelo cliente e a que foi contratada por ela para percorrer parte do trecho. Nesse caso, a transportadora faz o percurso de A até B, enquanto o seu parceiro faz o trajeto do B até C, por exemplo. Redespacho intermediário. Nesse modelo, a transportadora acionada pelo cliente não coleta a carga na origem e também não faz a entrega no destino. Assim, a transportadora contratada fará o trajeto de A até B, a que foi solicitado pelo comprador faz o percurso de B até C, onde ocorre o redespacho intermediário, e um terceiro fornecedor leva de C até D, ou até o destino final. Lotação, também chamada de carga fechada, tem grande volume, ocupa toda a capacidade do veículo, ou grande parte dela, e é enviado direto do ponto de origem até o seu destino. Fracionada, são pedidos com poucos itens, ou com um volume pequeno. Devido a isso, o veículo é carregado com os pedidos de diversos clientes, com vários pontos de entrega no processo de distribuição. Nacional, quando as relações comerciais são entre duas empresas dentro do território brasileiro. Internacional, são os casos de importação e exportação. Estão sujeitos a leis, exigências, documentações e processos diferentes de quando os envios são nacionais. Regulamentação. Já está valendo a resolução do Código Identificador de Operação de Transporte, o CIOT, para pagamento de frete. A nova regra foi publicada em dezembro de 2019 no Diário Oficial da União. A resolução foi aprovada em Brasília pela diretoria da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. O registro do CIOT deve ser feito por meio da Instituição de Pagamento Eletrônica de Frete, IPEFs, habilitadas. A lista pode ser conferida no site da ANTT. Na prática, com a regulamentação, será possível saber se as empresas estão cumprindo a lei. As multas em caso de descumprimento da lei vão de R$ 550 a R$ 10.500. Trata-se de uma conquista e tanto para os caminhoneiros autônomos. Estudo feito pelo Grupo de Pesquisa em Logística Agroindustrial Exalc Log, ligado à Universidade de São Paulo, informa que o setor espera um reajuste médio em torno de 14%. Os caminhoneiros autônomos também querem que a tabela seja atualizada a cada 6 meses. A ANTT republicou a tabela de frete. Foram incluídos no valor final dos fretes o custo relacionado a movimentações logísticas, despesas administrativas, pernoite, valores de pedágio quando houver e alimentação.
Capítulo 5. Mantenha-se competitivo e seja lembrado pelo mercado. No mundo logístico, a competição é feroz e cada vez mais diferenciar-se da concorrência é questão de sobrevivência, até para conquistar novos clientes. Ofertar a todo tempo um bom serviço, com qualidade e credibilidade para se estabilizar diante de um cenário globalizado, tecnológico e repleto de clientes exigentes, que forçam as empresas a implementar a otimização de seus processos, garantindo a confiança e fidelização. Essa competição só pode ser vencida com investimento em tecnologia assertiva e, principalmente, desenvolvida sob medida para o seu negócio. Lembrando que a logística é, por si só, fator de diferenciação para as empresas, que a vê como meio de obtenção de vantagens competitivas. Há muito tempo, o transporte de produtos, equipamentos, matérias-primas e toda a sorte de itens deixou de ser apenas a movimentação interna ou externa dos materiais produzidos, ligando a fábrica aos armazéns e posteriormente às lojas. Com o uso do Supply Chain Management, gestão de cadeia de suprimentos, a logística passa a ser a entrega de produtos no tempo certo, na quantidade certa, no lugar certo e de maneira correta, para então conquistar a tão almejada redução de custos. A logística otimizada como ferramenta de diferenciação. É fato que a logística diferencia as empresas diante dos clientes. Muitos até estão dispostos a pagar mais por serviços melhores. Por isso, é importante ofertar um serviço customizado para cada cliente, adequando a operação para suas necessidades, atendendo suas expectativas com redução dos custos e agregando valores. Dessa forma, seu serviço terá um reflexo direto na lucratividade, fazendo com que a empresa que o contrata se coloque em posição superior aos seus concorrentes. É um ciclo virtuoso, onde o seu cliente se destaca da concorrência e traz mais visibilidade para os seus serviços, que serão, por sua vez, mais visualizados pelo mercado. Todavia, é importante lembrar que a logística não pode ser a tábua de salvação de nenhum negócio. Sem organização e um otimizado e primoroso gerenciamento, não há milagre. Para que a logística cumpra seu papel de diferencial, é imprescindível que haja um bom planejamento de negócios, alinhado com esforços e boa vontade, para que se atinja o sucesso em seu segmento. Lembre-se que, no cenário atual, preocupar-se com a logística tornou-se fundamental nas empresas. O ambiente atual é muito complexo e fortemente competitivo. As organizações estão buscando a diferenciação e o estabelecimento de vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes. Para alcançar esses objetivos, cada um tenta encontrar o seu próprio caminho. Porém, um ponto comum pode ser observado: a opção pela aplicação da logística, que deve ser entendida como gerenciamento estratégico dos fluxos de materiais e das informações correlatas para levar, de forma eficiente e eficaz, os produtos de uma origem a um destino. Simples assim. Capítulo 6. Por que a transformação digital pode colocar a logística em outro patamar? A tecnologia não é um artigo de luxo e nem tampouco ferramenta que apenas os empreendedores têm condições de aplicar. Acessível e amplamente divulgada, faz parte da rotina de diversas empresas, aumentando a eficiência e ampliando o leque de benefícios, até os que não se sabia ser possível. Para os que ainda não se jogaram no mundo digital e não desfrutam dessas infinitas possibilidades, é indicada a realização de uma transformação digital já. O que é e como investir na transformação digital? A transformação digital nada mais é do que um processo que possibilita a integração da tecnologia com todos os departamentos de uma empresa, fazendo com que os fluxos de trabalho possam desfrutar de todo o ambiente digital. Mas para que isso aconteça, antes é preciso promover uma transformação mais complexa na cultura da organização, para só então transformar a forma como as operações são executadas utilizando a tecnologia, o que certamente será visto como valor pelos clientes. Os benefícios para a logística. A logística pode se beneficiar de várias maneiras se entregar uma eficiente e planejada transformação digital. Uma das maiores vantagens e de resultados imediatos é a possibilidade de monitorar o transporte em tempo real, onde as empresas podem, além de monitorar a localização dos veículos, conhecer as condições de trânsito e todas as características e comportamentos do motorista em tempo real. Assim, por meio de ferramentas digitais, é possível realizar análise de dados para que os gestores visualizem em tempo real possíveis problemas e ineficiências, se antecipando para uma tomada ágil e assertiva de decisão, o que certamente contribui para reduzir o índice de falhas e os custos operacionais.
Outro benefício que a digitalização proporciona é o monitoramento do estoque em tempo real, imprescindível para uma organização alcance bons resultados em vendas e mantenha os custos operacionais otimizados. Nesse sentido, é preciso investir em sistemas que possibilitem o controle das rotinas ligadas a esse setor, desenvolvidos especificamente para proporcionar uma administração precisa do estoque, permitindo a visualização de todas as entradas e saídas, a localização exata dos itens, a realização de inventários e todas as outras atividades relacionadas à área. Integrar as equipes é outra vantagem que transformação digital proporciona, pois não basta cada departamento operar de forma eficiente, é preciso que haja sinergia entre eles. A utilização de ferramentas de comunicação e sistemas integrados permite que as áreas se tornem mais próximas e compartilhem informações importantes a respeito dos processos. Na logística, as áreas podem trocar dados relevantes sobre a precisão de demanda e o estoque disponível, e assim adequar a realidade do negócio às necessidades dos clientes. Capítulo 7. Transformação requer uma mudança cultural nas organizações. As empresas de transporte de cargas precisam iniciar e avançar o processo de transformação digital, o que vai muito além da introdução de tecnologias. Esse é um processo que envolve líderes, colaboradores e culturas de organizações. O fato é que a tecnologia tem que ir além de automatizar as coisas. Precisa melhorar a vida do ser humano e isso inclui o cliente final, o colaborador e a gestão da empresa, com impactos na comodidade e na economia do tempo. A transformação digital é isso, a inclusão de tecnologia para que haja ganhos em todos os aspectos. Para conquistar a transformação cultural e depois a digital, são necessários alguns passos a serem concluídos nas organizações. Um diagnóstico, que analisa questões como modelo de gestão e liderança, foco e governança, a construção de um mapa de transformação digital, que define as ações para a mudança da realidade, e a implantação do novo modelo, que se dá de forma gradual. Para que esse processo ocorra, os principais desafios estão relacionados à gestão de pessoas. É bom lembrar que a velocidade das transformações é maior do que a capacidade de adaptação das pessoas. Por isso, a transformação não pode ser imposta, necessita ser feita em conjunto. Requer que os líderes estejam preparados e demanda metodologia para desenvolver as pessoas, com perfis e culturas diferentes, para incorporarem os novos processos. Essa transformação cultural requer tempo e persistência. Como gerir a mudança de cultura organizacional? Para começar, é necessário conhecer os aspectos que compõem uma cultura organizacional, para entender a definição e o processo de gestão de mudança. Uma cultura organizacional é composta de crenças, valores, hábitos, costumes e experiências aplicadas a todos os componentes de uma empresa. Geralmente, o que determina uma cultura organizacional é a missão, visão e objetivos organizacionais, todos determinados por valores e critérios de comportamento. A gestão da mudança é o processo pela qual a transição para uma nova realidade é conseguida. Essa gestão procura convencer e persuadir os membros a trabalharem em um novo contexto que trará bons resultados para a organização. No entanto, mudar a cultura e os objetivos de uma empresa não é tão fácil. Passo a passo. 1. Crie um sentimento de urgência. A empresa deve realmente criar uma sensação de urgência que permite que os trabalhadores desejem querer essa mudança. Este passo é aquele que requer mais tempo, já que toda organização deve estar convencida sobre essa necessidade, através de estatísticas, números, testemunhos e pesquisas de mercado atualizadas. Para esse passo, é importante que os membros da organização sejam sensibilizados para a seriedade do assunto e a necessidade de fazer a mudança imediatamente. O verdadeiro desafio é convencer a alta administração e gerentes, já que eles têm um poder de decisão para investir tanto tempo como dinheiro nas mudanças que eles querem fazer. 2. Forme uma equipe de mudança. Certifique-se de que não é uma pessoa apenas que está liderando a mudança, que deseja começar a implementar. O ideal é que existam várias pessoas que estão 100% de acordo com a mudança que será feita. Dessa forma, a divulgação da mensagem será mais fácil. 3. Crie uma visão clara para a mudança. Nesta fase, devem ser determinados os novos valores pelos quais a organização será gerida. Também deve ser definida uma visão de curto prazo e de longo prazo para a empresa ao fazer nova mudança.
é igualmente necessário uma estratégia para executar as ações que irão implementar a visão de curto e longo prazo e garantir que os líderes de processo de mudança sejam claros no seu discurso. 4. Comunique a visão. Assegurar-se de que todos os membros saibam claramente o propósito da mudança. 5. Elimine os obstáculos que possam surgir na gestão da mudança que está realizando. Olhe para a estrutura organizacional para encontrar um ponto de consonância com a visão e objetivos que deseja alcançar. As pessoas que estão resistindo à mudança também devem ser identificadas conhecendo seus pontos de vista, investigando o que eles necessitam. 6. Garanta triunfos a curto prazo. Isto com o objetivo de que os membros da organização acreditem que a mudança que foi feita está cumprindo os objetivos estabelecidos desde o início. 7. Construa sobre a mudança. Não se satisfaça com o sucesso a curto prazo. Os pontos positivos e os pontos a serem melhorados devem ser avaliados para estabelecer metas e gerar conceitos de melhoria contínua. Também é importante continuar gerando agentes de mudança para realizar as tarefas que se destinam a realizar. 8. Implemente as mudanças na cultura organizacional. É importante que os líderes e novos membros da organização continuem a apoiar a mudança. A fim de criar mais credibilidade com mudanças que foram feitas, devemos falar sempre que possível sobre o progresso e os sucessos obtidos. Para que a cultura da mudança se mantenha, o hábito de reconhecimento público dos membros deve ser mantido. Lembre-se que gerir a mudança requer tempo, dedicação e compromisso por parte de todos os membros de uma organização. Uma gestão de mudança será bem-sucedida desde que seja focado nas necessidades de clientes externos e internos. Capítulo 8. Dicas para colocar a logística no nível excelência. Primeira dica: estabeleça metas. Essa é uma eficiente maneira de motivar a equipe, além de traçar um caminho para o sucesso do negócio. É possível definir o futuro com indicadores de desempenho sólidos, acompanhando e ajustando as ações conforme os resultados obtidos. Segunda dica: faça um bom planejamento. Ter um plano nos permite traçar um caminho para evitar ou solucionar problemas e determinar maneiras para alcançar metas. Assim, um elemento fundamental para realizar um bom planejamento é ter disponível dados relevantes. Entre as informações básicas que toda transportadora precisa saber estão o faturamento médio de cada cliente, o ticket médio dos fretes, o custo com combustível e as médias de consumo dos veículos da sua frota. Terceira dica: defina uma boa estratégia de entregas. O sucesso no resultado das operações logísticas não depende exclusivamente de entregas rápidas, dentro do prazo previsto, mas sim de todo um conjunto de ações que levam à relação do melhor custo-benefício. Assim, se a empresa investe na modernização da frota ou de mais componentes de sua estrutura, mas não capacita os colaboradores, o desempenho continuará abaixo das expectativas. Por isso, as estratégias são o guia para elevar não somente a qualidade na prestação do serviço, como também os lucros do negócio. Por isso, devem estar documentadas de forma clara e objetiva, para o conhecimento de todos os envolvidos. Quarta dica: conheça o mercado. O mercado passa por constantes transformações, e um procedimento ou tecnologia utilizada hoje em dia pode se tornar obsoleta quando menos se espera. Quem não acompanha essas mudanças pode estar arriscando o futuro do seu negócio. Por isso, mantenha-se antenado com as novidades, como a Logística 4.0, que traz muitos desafios e oportunidades para transportadoras e operadores logísticos, e adote o que há de mais moderno na gestão de transporte de cargas. Participe de congressos e acompanhe os noticiários e as decisões políticas que afetam o seu segmento. Quinta dica: mantenha o controle total dos gastos. É essencial conhecer todos os custos envolvidos nas operações e encontrar os gargalos que atrapalham seu funcionamento. Invista tempo em descobrir as causas desses problemas e encontrar soluções. Ter disciplina é fundamental nesse processo. Evite o máximo uso de dinheiro ou reembolso com notas ou recibos, optando por sistemas que permitam o controle e rastreamento como cartões de combustível e alimentação. Sexta dica: faça a gestão de riscos e perdas no transporte. O gerenciamento de riscos no transporte nada mais é do que um conjunto de medidas que envolvem planejamento. Porém, ele não foca nas formas de execução das atividades,
mas sim tem por objetivo prever adversidades que possam surgir durante o trajeto, como acidente, problemas mecânicos e roubo de cargas. Além disso, é importante ter em mente que sobre o setor do transporte incidem diversas normas e burocracias, como, por exemplo, se o carregamento ultrapassa os limites de peso estipulado para determinado veículo, que penaliza a empresa com multa. 7ª dica: planeje manutenções preventivas. A manutenção preventiva ajuda a garantir a qualidade, a longevidade e a lucratividade da frota. Com ela, é possível fazer a troca de peças e equipamentos antes mesmo que eles falhem. Além disso, esse tipo de manutenção ajuda a conhecer a situação real dos recursos e como isso influencia nos resultados obtidos. 8ª dica: treine a equipe. O desempenho de um coordenador operacional é crucial para o sucesso da empresa. Porém, ele nunca age sozinho e precisa de uma equipe preparada, ou seja, é fundamental investir em treinamento para capacitar os funcionários de modo a mostrar a eles as melhores técnicas e, com isso, otimizar a operação. É crucial saber dialogar com a equipe nos treinamentos e sempre estar preparado para responder dúvidas. 9ª dica: use a tecnologia para melhorar a gestão de transportes de cargas. O investimento em soluções tecnológicas é uma excelente estratégia para aumentar o nível de precisão no momento de organizar e executar as tarefas, bem como a eficiência na prestação dos serviços de um modo geral. Dentre as inúmeras vantagens proporcionadas por essas ferramentas, é importante destacar a capacidade de monitoramento em tempo real. Assim, o gestor tem a possibilidade de identificar o que está errado enquanto a atividade está sendo desenvolvida e pode propor soluções ágeis. 10ª dica: invista em um software de gestão de transporte de cargas. As tecnologias da informação e comunicações mudaram a forma como interagimos com familiares, amigos e colegas de trabalho. Alteraram também a maneira que as empresas fazem negócios e desempenham seu papel no dia a dia. Por isso, é importante fazer o melhor uso possível da tecnologia na gestão de transporte de cargas. Existem várias opções atualmente e a adoção de um software adequado às necessidades da companhia já não é mais um diferencial, é uma premissa básica para o sucesso. 11ª dica: fique atento ao feedback dos clientes. É muito importante escutar o que os usuários têm a dizer após cada serviço realizado. Quando o feedback for positivo, mantenha a estratégia e encontre pontos a aprimorar. Se for negativo, não desanime e aproveite para aprender com os erros. Veja como é possível melhorar o atendimento e instrua melhor a sua equipe a respeito. Naturalmente, a maior parte dos seus clientes só entrarão em contato para reclamar, principalmente nas situações mais críticas. Por isso, é importante agir de forma proativa e criar uma agenda para ligar, visitar ou até acompanhar a operação dos parceiros estratégicos. Lembre-se de que um cliente satisfeito pode indicar sua empresa, mas um insatisfeito pode falar mal do seu trabalho e fechar muitas portas. Portanto, fique atento ao que o mercado tem a dizer. Capítulo 9. Esteja preparado para a logística 4.0. Investir em tecnologia para a 4ª revolução industrial não é uma opção, é uma obrigação para se manter competitivo no setor logístico. É o caminho para a logística 4.0. Na 4ª revolução industrial, ou indústria 4.0, está presente a automatização de todos os processos nas fábricas, por meio de sistemas cyberfísicos e redes inteligentes, que integram e otimizam processos, da matéria-prima ao consumidor. Por isso, a necessidade de se preparar para a logística 4.0, fundamental para o sucesso da operação. Na logística 4.0, são empregadas ferramentas que automatizam ao máximo as tarefas. Assim, por meio de softwares e computação em nuvem, é possível integração e comunicação entre todos os processos e pessoas envolvidas na operação. Isso resulta em mais eficiência e mais produtividade. Fato é que a 4ª revolução industrial, com a indústria e a logística 4.0, está acontecendo. E se você não está fazendo nada para acompanhar, já está ficando para trás. Quem ainda não investiu em tecnologias para automatizar as tarefas manuais da logística, certamente está em desvantagem. Ganhe agilidade, eficiência e menos custos. A tecnologia para automatizar os processos logísticos
é a alma da logística 4.0. É a ferramenta que traz agilidade com eficiência e menor custo para a operação. Traz agilidade porque os softwares fazem tudo infinitamente mais rápido do que os mais competentes dos profissionais, como conferência de documentos, dentre uma infinidade de aplicações, realizadas com rapidez e assertividade. A operação ganha eficiência, com uma comunicação exemplar e com a integração e transparência nas informações, por meio da computação em nuvem. Lembre-se que é oferecendo as informações disponíveis para quem precisa delas que faz o processo mais assertivo, promovendo a melhora e a qualidade de desempenho da logística. E o mais importante na visão de muitos, com a tecnologia vem uma importante redução dos custos operacionais, já que automatizando as tarefas manuais como conferências e digitações, erros são evitados, principalmente os mais comuns em trabalhos repetitivos e que causam significativo prejuízo. Sem contar que se ganha em produtividade, já que os profissionais que antes dispensavam grande tempo nessas tarefas automatizáveis podem se dedicar a outra tarefa muito mais estratégica, mesmo porque o setor é repleto de profissionais qualificados de tempo valioso que custa dinheiro e que precisa ser muito bem aproveitado. Dicas para entrar de vez na logística 4.0. Como dito, a logística 4.0 é um caminho urgente e sem volta, tendo como foco sempre que a ideia central é automatizar os processos, mas incentivando e promovendo mudanças diariamente na cultura organizacional. Acompanhe as dicas especiais que preparamos para você entrar na logística 4.0 com o pé direito. Invista em softwares e aplicativos. Essa é uma ferramenta essencial para implantar o processo que vai levar sua empresa até lá. Dentre os mais empregados estão o TMS, ou Sistema de Gerenciamento de Transporte, o WMS, ou Sistema de Gerenciamento de Armazém, e, claro, os aplicativos de celular, que facilitam como nunca, por exemplo, o rastreamento de cargas. Fique atento às novas tecnologias. É a tecnologia que vai ampliar a sua comunicação com seus parceiros. A EDI, troca eletrônica de dados, e os web services podem ser de grande ajuda, já que integram todos os que fazem parte do processo, reduzindo custos, evitando erros e agilizando os trabalhos. Essa dica complementa a anterior, pois a implantação de software de gestão de transporte permite que os dados de abastecimento sejam importados eletronicamente ou recebidos por parceiros por EDI, sendo que tudo estará registrado no sistema. Analise constantemente os processos de trabalho. Lembre-se que as alterações corporativas devem ser realizadas eliminando os processos de gestão obsoletos e manuais, que provocam perda de tempo. Pense nos resultados da empresa de forma que o trabalho seja conhecido e revisado. Otimize e automatize tudo o que puder. Abuse da conexão entre frota e motoristas. Pelo rastreamento da sua frota, é possível monitorar o trajeto planejado de um determinado veículo. No caso de haver um problema, a intervenção é imediata, até como o desligamento do motor do caminhão, por exemplo. É possível ainda avaliar a média de consumo de combustível, padrões de consumo e cada motorista ou veículo individualmente em um grupo, de acordo com os relatórios. Capítulo 10. Logística do futuro e Logística 4.0. A ideia de Logística 4.0 surgiu a partir da quarta revolução industrial. Antes de começarmos a explicar, precisamos falar rapidamente de como chegamos até aqui e por quais etapas históricas a indústria mundial atravessou. Na primeira revolução industrial, que aconteceu em meados do século XVIII, foram criadas as primeiras máquinas, ainda a vapor, mas que mecanizaram parte do trabalho da época. Já a segunda revolução se passou no fim do século XIX, onde já haviam máquinas elétricas e ficou marcada pela produção em massa e linha de montagem. Era um trabalho mecânico e repetitivo, sem a necessidade de usar o intelecto. Na terceira revolução, no século XX, foi onde surgiu os computadores, internet e globalização. Com o avanço da ciência e invenção de dispositivos móveis, deu-se início à automação. Houve mais abertura para execução e tarefas mais criativas, exigindo ainda mais qualificações. E, enfim, chegamos na quarta revolução, século XXI, que se destina a automatizar todos os processos através de softwares e redes inteligentes, a fim de otimizar os métodos, baixar os custos e, consequentemente, ampliar os lucros. Isso é, máquinas operando de forma mais independente na produção, automatizando grande parte das tarefas,
principalmente para diminuir a mão de obra de repetição e aumentando a mão de obra de manutenção e criação, transformando-se em uma produção mais inteligente e de acordo com a demanda do mercado. A Logística 4.0 adequa esse setor a essa nova realidade, com novas ferramentas tecnológicas que buscam integrar todos os processos e pessoas envolvidas com o objetivo de gerir e coordenar de forma otimizada, resultando em mais eficiência e produtividade. As principais tecnologias e tendências para o mercado incluem IoT, ou Internet das Coisas. Utilizando conexões inteligentes, a Internet das Coisas nada mais é do que uma rede de objetos físicos capaz de reunir e de transmitir dados. Conectados, possibilitam acesso remoto e controle total da operação. Essa tecnologia possibilita uma mudança desde o chão de fábrica, como na performance das máquinas, consumo de energia, status do estoque e fluxo de materiais, até na visibilidade de mercadorias em trânsito, acompanhando em tempo real todas as etapas logísticas. Permite ainda o monitoramento dos processos, prevendo problemas iminentes e cenários futuros que podem representar algum perigo. Inteligência artificial. Essa tecnologia já é considerada há algum tempo no mercado, porém começou a ser introduzida de forma diferente em vários processos logísticos, como análises preditivas, previsões de demanda e utilização de impressões 3D. A inteligência artificial possibilita que o transportador, por exemplo, possa trabalhar uma infinidade de informações, pois usa softwares de gerenciamentos avançados. É uma das maiores tendências de logística no Brasil e no mundo, já que possibilita controlar e gerenciar a cadeia de suprimentos de maneira rápida, eficiente e sistêmica. Big Data. O Big Data é todo o volume de dados gerados a todo momento em uma empresa, e o grande diferencial desse recurso é a possibilidade e o incentivo ao uso dessas informações de maneira relevante. Dessa forma, com o cruzamento de dados, é possível gerar valor para a transportadora ou qualquer outro negócio. Quanto mais informações tem, mais conhecimento a transportadora adquire sobre seus clientes e sua área de atuação. Além dos recursos tecnológicos citados acima, não podemos esquecer do treinamento e capacitação dos colaboradores, para assegurar-se que todos tenham habilidades necessárias para se ajustar e extrair o melhor de cada ferramenta, potencializando ainda mais todos os procedimentos, tornando-os menos complexos e mais instintivos, aprimorando cada vez mais as suas competências técnicas, tornando o time mais coeso e integrado. Os benefícios e vantagens são gigantes, como redução de perdas de materiais, diminuição de problemas com avarias e extravios, mais facilidade para elaborar uma solução de demanda mais efetiva, melhora nas análises de dados, maior agilidade e menos taxas de erros, redução de custos e aumento da satisfação dos clientes. Capítulo 11. Dicas para otimizar os processos logísticos. As novas tecnologias voltadas para a otimização dos processos logísticos estão transformando o mercado, forçando as empresas a se adaptarem aos recursos tecnológicos que garantem entregas de qualidade. Com o surgimento de novas soluções e recursos, foi possível otimizar os processos, modernizar setores, melhorar a qualidade do trabalho, dos trabalhadores e vender mais. Qualquer atividade pode se beneficiar com essas ferramentas, que oferecem suporte para otimizar e facilitar a execução, por pessoas ou por empresas. E nos processos logísticos, o impacto das tecnologias na melhoria dos processos é indiscutível. Recursos como softwares específicos, que gerenciam de forma eficiente todos os dados da logística da empresa, já são os principais aliados dos profissionais do setor. A automatização pode promover mudanças também no transporte, com a possibilidade de realizar entregas com veículos mais modernos e econômicos, e na engenharia, com a melhoria nas rodovias e no setor aéreo. Por isso, é imperativo que o departamento de tecnologia da empresa tenha total integração com os profissionais dos outros setores. E essa comunicação promove o pensamento estratégico unido à análise de dados e estatísticas, proporciona às empresas uma visão muito ampla dos processos, tornando a gestão muito mais eficiente e econômica. Dentre os conceitos tecnológicos que podem fazer toda a diferença no negócio de transportes e entrega de cargas, destacam-se ferramentas que não carecem de nenhum grande prêmio na loteria para adquirir e que certamente colocarão as transportadoras em outro patamar de excelência. Confira as dicas.
Primeira dica: adquira softwares que garantam um gerenciamento de estoque eficiente. O WMS, ou Sistema de Gerenciamento de Armazém, é um software de gestão direcionado para o controle das rotinas de estoque, possibilitando uma eficaz administração e acompanhamento de processos como recebimento, armazenagem, separação de pedidos e inventários. Não é nenhuma novidade, mas certamente é um divisor de águas, pois são capazes de agilizar o processamento de todas as informações das vendas, além de diminuir consideravelmente o tempo de separação de mercadorias, evitando erros e atraso nas entregas. Segunda dica: implemento de softwares de CRM. CRM, que pode ser traduzido como Gestão de Relacionamento com o Cliente, é uma tecnologia específica para gerenciar o relacionamento da empresa transportadora com o cliente. Serve para definir todas as classes de informações que automatizam as funções de contato com o cliente. Assim, é possível identificar quais as reais necessidades do consumidor para então melhorar a prestação dos serviços e alcançar a satisfação daqueles que utilizam. Lembre-se que conquistar clientes novos custa entre 5 a 7 vezes mais caro do que manter os que a empresa já tem. Terceira dica: comunicação e segurança na palma da mão. Invista na tecnologia Mobile. É essa ferramenta que vai facilitar o monitoramento e a gestão das equipes externas. Com ela, ganha a comunicação, que acontece de forma imediata e clara entre a empresa e quem atua na ponta do processo logístico, realizando o transporte, por exemplo. E ganha a segurança da atividade, já que é possível passar informações acerca do trabalho em tempo real, informando a empresa sobre eventuais dificuldades, atrasos, gastos excepcionais, além de oferecer o monitoramento da rota dos veículos, prevenindo roubos e furtos de cargas durante o transporte. Quarta dica: busque a integração, centralizando a gestão das informações com sistemas ERP. O ERP, ou Planejamento de Recursos Empresariais em português, é um sistema de informação que interliga todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. A interligação pode ser vista sob a perspectiva funcional, sistemas de finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas e compras, etc., e sob a perspectiva sistêmica, sistema de processamento de transações, sistema de informações gerenciais, de apoio à decisão e etc. A ferramenta é a espinha dorsal dos negócios eletrônicos, uma arquitetura de transações que liga todas as funções de uma empresa, por exemplo, de processamento de pedidos de venda, controle e gerenciamento de estoque, planejamento de produção e distribuição e finanças. Como permitem a análise dos dados, é possível antecipar futuras demandas e/ou possíveis inconsistências nos processos, permitindo o preparo para um aumento e diminuição no fluxo de entregas, corrigindo inclusive as falhas antes que elas aconteçam. Quinta dica: coloque suas operações na nuvem. A possibilidade de operacionalizar os processos por meio da computação em nuvem tornou mais acessível a adoção das importantes ferramentas já destacadas nesse artigo. Isso porque os softwares de gestão de estoque e ERP puderam migrar para esse sistema que reduz os custos significativamente e, portanto, alcança mais empresas. Além de facilitar o acesso das pessoas credenciadas, permite a segurança de dados e informações. Sexta dica: invista no gerenciamento de risco. Não precisa contratar um perito da NASA para gerenciar os riscos das suas operações. Um software faz isso, integrando as tecnologias de rastreamento por meio de uso de informações de sua frota na base de dados, possibilitando assim o monitoramento de veículos em tempo real. A ferramenta ainda promove a análise de perfil securitário, monitoramento, consultoria e projetos. Sétima dica: avalie constantemente o seu desempenho. Ação importante para rever processos e otimizar as operações. E mais uma vez, tem software que faz essa avaliação com assertividade e rapidez. Essa ferramenta específica para as avaliações de desempenho e competência dos colaboradores é uma aliada estratégica para os líderes das áreas gerenciais, administrativas e operacionais, garantindo assim a gestão adequada das competências individuais e coletivas dos talentos. Oitava dica: abuse dos aplicativos para frete. Como já mencionado na dica que trata das soluções do tipo Mobile, as ferramentas que facilitam as operações também estão na palma da mão,
com os aplicativos para fretes, que interligam caminhoneiros autônomos às empresas que necessitam do serviço de entrega. Essa é uma maneira simples de fazer uma rede de contatos para profissionais que trabalham com a entrega dos produtos, negociando com vários clientes. Esses aplicativos permitem desde bate-papos até a localização dos motoristas. 9ª dica. Pense na transparência das operações. O seu cliente quer saber onde está a sua encomenda. Certamente, a empresa que investir em plataformas que permitam o acompanhamento do status da entrega diretamente do site sairá na frente. Isso porque o cliente pode ter mais autonomia e tranquilidade. Essa iniciativa gera economia, pois minimiza significativamente os custos operacionais com o tempo nas chamadas e, melhor, contribui para a satisfação do seu cliente. 10ª dica. Automatize suas operações e ganhe qualidade com agilidade. O futuro é agora. A automação logística é uma realidade, otimizando os processos e alavancando os resultados. Por meio dos sistemas de gestão e outras ferramentas, as etapas são executadas automaticamente, eliminando retrabalho e controles manuais. Algumas dessas ferramentas já foram descritas nas dicas anteriores, como WMS, CRM, ERP, Mobile, aplicativo, dentre outras. Mas vale destacar também o TMS, ou Sistema de Gerenciamento de Transportes. Software voltado para rotinas de transporte, como controle de frota, gestão de custos, auditoria de fretes e rastreamento. E o roteirizador, importante, já que nem todas as soluções do TMS oferecem a opção de planejamento de rotas integradas, fazendo necessário o investimento em um roteirizador, recurso que permite elaborar percursos otimizados, levando em consideração todos os pontos de entrega, restrição no trânsito, gasto com combustível, restrição do cliente, entre outros. O fato é que a eficiência dos processos logísticos é diretamente proporcional aos investimentos em tecnologia e inovação que a empresa faz. Capítulo 12. A revolução do e-commerce e dicas de como atender mais e melhor o varejo eletrônico. A maneira como fazemos compras se transformou nas últimas 2 décadas. Desde que o sistema de compras online surgiu, ele vem sendo otimizado para se adequar à realidade e às necessidades dos consumidores. Assim, o cenário digital tem conquistado cada vez mais apreciadores dos mais variados perfis. Essa tendência tornou o e-commerce um gigante no mundo e no Brasil, que registrou um crescimento de 12% em vendas no primeiro semestre de 2019, de acordo com uma pesquisa divulgada pela Ebit Nielsen. A logística, entretanto, ainda é um dos principais desafios para um crescimento mais dinâmico do e-commerce na América Latina, tendo como principais problemas os entraves e a lentidão do desembaraço aduaneiro, congestionamentos e infraestrutura abaixo do ideal para a entrega no last mile, além da complexidade dos processos da logística reversa para devoluções, um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento do segmento, devido aos altos índices de trocas e à falta de lucro e rentabilidade quando isso acontece. Estudiosos apontam os elementos imprescindíveis para um centro de distribuição regional eficiente: zona de livre comércio, infraestrutura eficiente de portos e aeroportos, regulamentação comercial e aduaneira favorável aos negócios, além do conhecimento específico de logística do e-commerce e a cooperação entre indústrias, com comerciantes, fornecedores de tecnologia e logística trabalhando como parceiros. Fato é que quem vem investindo em comércio eletrônico tem muitos motivos para comemorar, inclusive quem investe na logística para essa modalidade. Mas lembre-se que o futuro do e-commerce acompanha a evolução tecnológica e as expectativas dos consumidores com relação aos serviços prestados. Por isso, investir na transformação digital do negócio é fundamental para continuar competitivo. Elaboramos a seguir dicas valiosas para colocar a sua empresa no mercado que movimenta cifras impressionantes, o varejo digital. Confira as dicas a seguir. Primeira dica: seja mobile. Coloque suas soluções na mão dos seus clientes. É o poder do smartphone, meio que concentrou 41% das compras online, com perspectiva de aumento contínuo. Em países da Ásia e da Europa, esse número passa de 50%. Com o aumento das compras online, cresce também a necessidade de fazer a gestão dessa logística. Afinal, a credibilidade do comércio eletrônico também é resultado de uma entrega de qualidade com agilidade. Segunda dica: adeque sua logística para atender operações omnichannel.
Essa é uma prática que vai definir quem fica e quem sai do mercado. O transportador que estiver adaptado a essa realidade, com capacidade de operar em todos os canais de venda e atendimento, se destacará da concorrência. Nesse conceito, todos os meios devem reconhecer o cliente da mesma forma, independentemente de onde venha o acesso. O Omnichannel é a integração de todos os canais que a empresa utiliza, com o objetivo de criar uma experiência única e diferenciada para os clientes, permitindo que eles consigam transitar online e offline, sem que se sintam prejudicados em nenhum momento. Terceira dica: busque a melhoria continuidamente dos seus serviços. O aumento do volume das compras online forçou os serviços de entregas a fazer mais e melhor. Essa otimização tornou essas empresas uma opção aos Correios, mas ainda há muito que ser feito para atender ao varejo que tem cada dia mais urgência de entregar o que seu cliente comprou por meio de sites e aplicativos. Nesse sentido, é possível contar com assessoria de startups especializadas que ajudam na gestão das operações logísticas e na comunicação eficiente dos clientes e com o mercado. É uma forma acessível de garantir a eficiência dos seus serviços. Quarta dica: prepare-se para entregar no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Esse é um diferencial indiscutível, já que prazos de entrega longos não são mais aceitáveis. Coloque o cliente no centro de sua estratégia, lembrando que ele receber sua compra no mesmo dia ou no máximo no próximo impacta diretamente na experiência positiva do comprador e da loja que cumpriu com o que prometeu. Essa é uma modalidade que exige planejamento e investimento com parcerias para funcionar, mas que agrega um valor absurdo à oferta de uma loja virtual. Uma ideia interessante é começar localmente, oferecer a modalidade para regiões próximas do estoque da empresa. Quando a estratégia chamar a atenção e atrair novos clientes, o fluxo extra de dinheiro vai permitir que você expanda a entrega relâmpago para novos mercados. Quinta dica: invista no atendimento por meio de assistentes virtuais. Deixe que a inteligência artificial promova o primeiro atendimento por meio de assistentes virtuais. Um robô, simpático e com a cara da sua empresa, pode aliviar o atendimento tradicional da sua empresa e direcionar os casos para cada departamento, aumentando a assertividade e diminuindo a perda de tempo, inclusive do potencial cliente que está do outro lado. É uma forma de desburocratizar algumas operações, desde que dúvidas sejam dirimidas rapidamente, a fim de evitar que desistam da aquisição e dirijam-se ao seu concorrente. Para isso, é possível utilizar desde recursos mais simples, como a página de FAQ, até os mais avançados, como o uso de chatbots, programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas, respondendo às perguntas de tal forma que se tem a impressão de estar conversando com outra pessoa e não com um programa de computador. Sexta dica: ofereça experiência e crie uma identidade única. O cliente não busca apenas uma empresa que seja o elo entre ele e seu consumidor. Ele procura uma experiência positiva de entrega. Por isso, é determinante que a transportadora esteja atenta às novas tecnologias e na análise constante do comportamento de seus clientes. Mas não basta oferecer uma experiência fantástica, é preciso criar uma identidade única que o ligue a esse diferencial. E nesse momento, a transformação digital faz toda a diferença, criando a sua identidade e facilitando a comunicação da sua empresa com o mercado. Com planejamento, investimento em novas tecnologias e visão de mercado, você pode sair na frente dos concorrentes. Capítulo 13. A importância da transformação digital na logística voltada para a saúde. Você pode perguntar: mas transporte de carga não é o mesmo para qualquer área? A resposta é não. Não podemos tratar de transporte de alimentos da mesma forma que pensamos em transporte de produtos químicos, por exemplo. A operação pode ser similar, mas o processo é distinto. Na área médica e farmacêutica, então, as peculiaridades transformam o transporte de equipamentos e insumos em uma atividade que exige mais do que especialização, total integração com recursos tecnológicos. Portanto, se a transformação digital se faz imprescindível para o transporte de cargas, na logística hospitalar ou farmacêutica é obrigatória. Mas o que faz a logística hospitalar ou farmacêutica? Basicamente, é responsável pelo estoque de remédios e pela gestão de outros recursos, como maquinários, finanças, pessoas e informações gerais. Um serviço de entrega ineficiente nesse setor
pode ter consequências preocupantes, como a falta de remédios e itens hospitalares. Vidas dependem dessa operação. Quando pensamos nas atividades do setor, remédios e equipamentos são itens fundamentais em uma instituição de saúde, principalmente em casos de urgência e emergência. As operações e cirurgias precisam de medicamentos e suprimentos de saúde, como anestesias, seringas, vacinas e muito mais produtos que auxiliam no cuidado com o paciente. É fato que, sem esses suprimentos, a maioria dos serviços hospitalares se torna impraticável. Preparamos algumas dicas para você, transportador, que pensa em operar na área de saúde. Confira. Primeira dica: conte com a assessoria de um farmacêutico. Para operacionalizar o transporte de medicamentos, é preciso cumprir uma série de requisitos. A primeira exigência é a presença de um farmacêutico responsável pelo controle da cadeia de distribuição dos produtos. Ele deve orientar e adequar as estruturas da empresa, objetivando o cumprimento da legislação sanitária em vigor e das boas práticas de transporte. Esse profissional será o responsável pelo processo de estruturação, implantação e implementação dos procedimentos operacionais, seguindo os requisitos técnicos do órgão regulador. Cabe a ele adequar e orientar a transportadora por meio da criação do Manual de Boas Práticas em Transportes, bem como treinar todos os colaboradores envolvidos. É o responsável pela elaboração dos procedimentos e rotinas para a limpeza dos veículos e terminais dos depósitos, controle de desinsetização e desratização das instalações da empresa e dos veículos, e demais procedimentos operacionais padrão, além de monitorar os processos referentes à incompatibilidade de cargas, como permitir o transporte somente de cargas registradas de empresas autorizadas junto ao órgão sanitário competente. Portanto, fique atento à presença desse profissional, se a sua operação se voltar para a área da saúde. Segunda dica: elabore um manual de boas práticas para padronizar as operações. Pode parecer complexo, mas não é. Com a ajuda do farmacêutico e das áreas envolvidas, é possível elaborar um manual que siga as diretrizes de boas práticas em transportes, incluindo informações dos processos internos de transportadora, como macrofluxo de trabalho, manuseio, armazenagem e controle de temperatura e umidade, entre outros tópicos. Lembre-se que essas informações, bem como os processos internos da transportadora, devem estar de acordo com as normas e legislação vigente. A versão final do seu manual de boas práticas precisa ser compartilhada com toda a equipe, a fim de conquistar a melhor e mais eficaz execução de atividade. Terceira dica: obtenha da Anvisa a autorização de funcionamento de empresa e todos os demais documentos antes de começar as operações. É uma das exigências iniciais a obtenção de uma AF, Autorização de Funcionamento de Empresa, concedida pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só com esse documento, a sua transportadora poderá realizar o transporte de medicamentos. Essa autorização declara que a empresa pode transportar medicamentos comuns, aqueles que não contêm substâncias de controle especial. Para o transporte de medicamentos, é necessário obter o alvará sanitário da Covisa, Coordenadoria de Vigilância em Saúde, ICRF, Certificado de Regularidade Técnica. É exigido também outros documentos, como o AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e a autorização de funcionamento emitido pela Prefeitura. Para o transporte de medicamento que contém substâncias de controle especial, é necessário uma AE, Autorização Especial, além do acompanhamento de um farmacêutico. Também é exigido o alvará sanitário, um responsável legal, outro responsável técnico, além da apresentação de um procedimento operacional padrão e um manual de boas práticas de transporte, elaborado de acordo com as normas e legislações vigentes, que aborde diversos itens, como procedimentos que estabeleçam critérios que assegurem um transporte seguro e adequado, evitando trocas, avarias, deteriorização ou outros efeitos adversos nos medicamentos. Quarta dica: invista em uma estrutura adequada para medicamentos que necessitam de temperatura controlada. Esse é certamente um importante diferencial, pois para transportar medicamentos que necessitam de uma temperatura controlada, é necessária uma estrutura específica em que há necessidade de veículo-baú com isolamento isotérmico ou refrigerado, dependendo do perfil da carga, com algum dispositivo para que a temperatura possa ser monitorada e controlada,
além de ter uma embalagem adequada que garanta o acondicionamento da temperatura necessária durante o transporte com um prazo maior de durabilidade. No caso de uma emergência eventual, recomenda-se a oferta de uma área climatizada, com freezer ou refrigerador, para provisório acondicionamento da carga e outro freezer para degelo, além do gelo com as mesmas especificações da embalagem, para eventual troca e monitoramento. Quinta dica: tenha uma equipe qualificada e constantemente treinada para a operação. De nada adianta investir tempo e dinheiro para obter toda a documentação e para montar uma estrutura adequada se a equipe não foi treinada para dar conta de uma operação tão peculiar, como monitoramento ativo e efetivo do rastreamento e iniciativa para a tomada de decisão rápida em situações de emergência. Capítulo 14. Delivery do futuro e as novas tecnologias de entregas. A forma como recebemos o que compramos por sites e aplicativos está revolucionando o setor de entregas. Assim como presenciamos ao longo da história, as tecnologias marcam época, despontam mercados e transformam os hábitos de consumo. Os aplicativos de delivery certamente estão na esteira dessas tecnologias, principalmente em tempos de restrição de deslocamento, como na crise que vivenciamos do novo coronavírus. As inovações nesse setor são significativas. Há algum tempo não fazia diferença se o pedido chegava com alguns minutos de atraso, mas hoje esse atraso é um desastre e pode significar a exclusão do aplicativo do dispositivo do cliente. A robótica revoluciona o setor. Antes obra de ficção científica, o sistema de entrega por drones ou robôs já é uma realidade. Isso porque os humanos podem ser imprescindíveis e mesmo com a promessa de que a entrega será feita no tempo estimado, às vezes a logística falha. Com robôs, não. Eles não erram o caminho e não mudam as rotas sem que sejam comandados. Os drones são as ferramentas que mais se aproximam a curto prazo das inovações tecnológicas de entrega. Várias empresas já estão pensando na possibilidade de os utilizarem no futuro próximo. A empresa Amazon anunciou há alguns anos seu interesse por um projeto que envolve o uso de drones para delivery, que acabou sendo denominado Prime Air. Não é surpresa que a empresa tenha se mostrado a favor dessa solução para entregas, já que trabalha com uma plataforma que vende inúmeros produtos de diferentes categorias, desde eletrônicos a artigos de papelaria, até roupas e utensílios domésticos. De acordo com a Amazon, 86% dos produtos vendidos em seu site possuem peso inferior a 2,2 kg, que é o limite de carga que os drones de 8 hélices conseguem carregar, sem que ocorram problemas. Uma vez que os drones podem reduzir os custos com entregas, a Amazon tem muito a ganhar com a introdução dessa tecnologia ao delivery. Outra grande vantagem dos drones em relação aos métodos tradicionais de entrega, principalmente para os consumidores, é o tempo de entrega, pois as remessas podem ser entregues mais rápido, levando apenas 30 minutos para estarem na casa do cliente após a confirmação do pagamento, mas apenas para endereços que estiverem localizados em um raio de até 16 km a partir dos centros de distribuição da Amazon. A entrega por robôs também é uma possibilidade antes mesmo do que imaginamos. Prova disso é que a Starship Technology, formada por 2 dos criadores do Skype, imagina um futuro diferente, no qual robôs autônomos realizam delivery de mercadorias pequenas. Para eles, seria um aparelho pequeno, de 6 rodas, capaz de carregar até 9 kg em 1,6 km, ou mais a partir de uma central de serviços. A ideia é que estes robôs façam suas entregas com um preço entre 5 a 15 vezes mais barato que o delivery, realizado por uma pessoa. O foco da empresa é oferecer seus robôs primeiramente às mercearias, embora também os imagine funcionando perfeitamente com encomendas padrões. O sistema seria bem simples, onde os usuários fariam um pedido por meio do aplicativo para celulares do restaurante e então escolheriam um tempo estimado para entrega. Na hora determinada, o robô sairia de sua sede, navegaria pelas ruas da cidade com destino à casa do consumidor e logo completaria a entrega. A Starship garante que o robô pode carregar até 2 embalagens de alimentos por entrega. Todavia, a empresa não planeja utilizá-lo em ambientes urbanos densos. Pelo contrário, o principal alvo são as áreas com cerca de 2.500 famílias por quilômetro quadrado, um número muito menor que uma cidade metropolitana.
O motivo é que os robôs ainda não são capazes de manejar as complexidades de tráfegos e pedestres em lugares mais populosos. O iFood, maior empresa de comida por aplicativo da América Latina, quer usar robôs autônomos em sua logística de entregas nos próximos meses. O anúncio foi feito em outubro do ano passado. Também estuda a efetivação dos pedidos de delivery por comando de voz. Com a novidade, os clientes poderão fazer pedidos pelo aplicativo usando o Google Assistente, o assistente de voz do gigante da tecnologia. O que os serviços de entregas ganham com a entrada de robôs? As vantagens são muitas, como o custo envolvido, robôs são mais baratos que pessoas, e a conveniência, robôs não se importam de realizar uma entrega em horário nada convencional. A capacidade de programar o tempo de entrega para cada indivíduo também é outro fator importante, pois quando os entregadores saem para as viagens, eles são obrigados a fazer mais paradas durante o caminho, dificultando o cálculo exato do tempo estimado para cada entrega. Os robôs não. No futuro próximo, os robôs serão capazes de reconhecer e evitar a maioria dos obstáculos, incluindo pessoas ou animais, e também obedecer às luzes e regras do semáforo. No entanto, em alguns casos, os robôs podem encontrar situações com as quais eles não saibam lidar. Quando isso acontecer, um operador humano na central de operações, que seria capaz de ver tudo ao redor do robô por meio de diversas câmeras embutidas, poderia assumir o controle e direcionar o aparelho ao redor dos obstáculos. Os robôs possuem muitas vantagens embutidas quando comparados com os drones. Eles podem trabalhar em um quadro de regulação relativamente estabelecido. São, por natureza, menos perigosos, já que sua velocidade máxima chega somente a 7,2 km por hora, e podem carregar encomendas mais pesadas e com maior estabilidade do que os drones. No entanto, questões de regulamentação ainda dificultam a aplicação de ambas tecnologias, principalmente em relação aos drones. A verdade é que ainda vamos esperar uns bons anos antes que possamos utilizar robôs ou drones para entregas de alimentos no Brasil, cuja burocracia dificultará a implantação dessas soluções para restaurantes. O fato é que a tecnologia pode ser encontrada em todos os aspectos da indústria de alimentos. Os consumidores estão pedindo comida quando, onde e como eles querem, e uma enorme quantidade de serviços de delivery, aplicativo, plataforma de pedidos estão surgindo, e prometendo ser a solução que os restaurantes buscam para ingressar nesse mercado. Qualquer que seja a solução encontrada para o sistema delivery, ela trará imensos benefícios tanto para os consumidores quanto para os donos de restaurantes. Capítulo 15. Tudo o que você queria saber sobre a possibilidade de fazer entregas por drones e não tinha a quem perguntar. Já abordamos o fato de que a entrega de mercadorias de pequenos volumes, alimentos, etc., por drones já é uma realidade viável. Mas algumas dúvidas quanto a operacionalizar essa iniciativa podem surgir, como: qual a viabilidade de introduzir esse serviço? Os equipamentos são acessíveis? Há uma regulamentação para a circularização de drones no país? Tem limitação no espaço aéreo? E como formar uma mão de obra para operacionalizar esses equipamentos? Pois bem, para elucidar essas questões, levantamos as informações que seguem. Qual faixa de investimento para adquirir um drone para entrega? Os valores de drone vão depender do tipo de entrega que a empresa quer fazer. Por isso, a variação de preços é muito grande, de R$1.000 a mais de R$10.000. A grande quantidade de modelos também pode deixar os iniciantes um pouco confusos, o que faz a escolha de um drone bastante complexa. Sem contar que também é preciso considerar não apenas o uso, mas os acessórios necessários como a bateria. Também há que se considerar a possibilidade de importar algum modelo que não seja vendida no Brasil. Por isso, é recomendável a assessoria de um especialista nesse equipamento, que vai apresentar as possibilidades de capacidade, peso e preço. Como está a regulamentação dos drones no Brasil? É preciso ficar atento, pois a regulamentação dos drones está em vigência desde 2017. A lei possibilitou a utilização profissional destas aeronaves, gerando credibilidade no mercado e resultando no aumento expressivo do interesse de empresas de todos os portes nos serviços de entregas com esses equipamentos. A regulamentação dos drones no Brasil, apesar de ter demorado para ser implementada, é case de sucesso mundial e, inclusive, autoridades da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e DCA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo,
costumam ser convidados para participar de simpósios internacionais para falar sobre o modelo criado por aqui. Além dos órgãos acima, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, também é responsável pela regulamentação da utilização desses equipamentos no país. A Anatel exerce papel regulativo sobre dispositivos e equipamentos que emitam ou funcionem à base de radiofrequência para evitar interferências desnecessárias e demais problemas que podem ser causados. Desta maneira, assim como celulares, controles remotos, notebooks e outros dispositivos, os drones obrigatoriamente precisam ser homologados, tanto rádio quanto aeronave, pela agência. Já a ANAC é quem realmente dita o que é legal. A agência comprou o crescimento exponencial da demanda por drones e lançou, em maio de 2017, a regulamentação dos drones, RBAC 94, para uso do espaço aéreo brasileiro. Para tanto, foi criado um sistema muito simples, onde podemos fazer um comparativo com um sistema de emplacamento de carros, onde o piloto ou responsável pelo drone preenche um cadastro rápido com as informações pessoais e também cadastra o drone com informações como o modelo e o número de série da aeronave. O que é o princípio da sombra? É o espaço em que não pode haver o tráfego aéreo e, por consequência, não é legislado pelo DCA. Nesse perímetro, o voo deve ocorrer dentro de um raio de 30 metros da estrutura mais alta da área, até 6 metros acima da altura máxima da estrutura. O responsável pelo local deve autorizar o voo. Nesta modalidade, a aprovação por parte do DCA é automática, sendo considerada apenas um comunicado de voo. E o operador deve informar dados como o local do voo, a aeronave utilizada, período, altura e outros dados básicos que o departamento utilizará para avaliar se é viável conceder a liberação do voo de acordo com as regras vigentes e o tráfego aéreo presente. Como se profissionalizar e quais documentos o operador deve portar? Existem cursos disponíveis e certamente são extremamente importantes para garantir boas práticas dos pilotos. Maior confiança durante o voo, conhecimento da legislação, procedimentos de segurança de voo e dos drones e ainda orientações específicas de cada área de atuação. Contudo, é importante ficar atento, pois especialistas alertam que algumas empresas oferecem certificados oficiais de órgãos como ANAC e DCA, carteirinhas de piloto, brevet de piloto de drone, porém todos esses documentos não possuem validade oficial e inclusive podem ser enquadrados como estelionato ou propaganda enganosa. Quanto aos documentos que obrigatoriamente o operador deve portar, está limitado apenas ao selo de homologação da Anatel, no rádio e no drone. Pelo exposto, implementar entregas por drones é possível, viável e um diferencial para o negócio que empregar essa ferramenta. Capítulo 16. Perspectivas para o transporte de cargas brasileiro. A tecnologia está cada vez mais presente nas nossas vidas, em todas as atividades, promovendo agilidade, qualidade e segurança nas operações. A digitalização colocou nas nossas mãos uma infinidade de produtos, serviços e informações, possibilitou transações financeiras sem que seja necessária a utilização de dinheiro ou cartão de crédito. De todos os setores que passaram pela revolução tecnológica, talvez o mais impactado seja o de transporte de cargas, no Brasil e no mundo. As empresas que operam a transformação digital conquistaram a prioridade de investir em um fluxo de operações mais ágil, eficiente e com custos reduzidos. O ritmo do mercado, cada dia mais competitivo e exigente, se transformou de acordo com o comportamento do consumidor, que ganhou uma perspectiva mais macro depois da globalização. Por isso, a inovação na logística é um fator extremamente estratégico para o sucesso de um negócio do setor. Esse é o futuro da logística, agregar valor com a tecnologia da informação para desenvolver soluções e otimizar processos, tornando os resultados mais satisfatórios e garantindo maior qualidade para as empresas que são atendidas pelas empresas do setor. Preparamos algumas dicas importantes para as empresas visionárias que querem se manter competitivas e referenciadas por meio da tecnologia. Primeira dica: invista agora na transformação digital. Migre agora do offline para o online. Lembre-se que compras e pesquisas para adquirir produtos e serviços se dão por meio da internet. Nesse ambiente, quem não é visto não é lembrado. Cada vez mais serviços dentro do setor logístico de transportes serão digitalizados para aumentar a velocidade de processos, reduzir custos e gerar eficiência.
As transações de processos no setor tendem a ser 100% digital, como é o caso do canhoto digital e de outros documentos tradicionalmente em papel, relativos à realização de fretes que passam a ter existência e validação online. Segunda dica: simplifique burocracias e utilize dados a seu favor. Dentre os benefícios que a tecnologia pode trazer para o setor logístico está a simplificação das burocracias e a captura de dados que podem ser de grande valia quando utilizados para promover mudanças. Ferramentas como Machine Learning e Big Data minimizam as intercorrências do setor e aumentam exponencialmente a possibilidade do crescimento das empresas. Simplificar é a palavra-chave, inclusive no dia a dia do caminhoneiro, facilitando a sua rotina, permitindo o acesso a informações em tempo real, de forma a auxiliá-lo na melhor roteirização com a segurança e eficiência. Terceira dica: seus dados na nuvem. A computação em nuvem modernizou a forma como as empresas do setor logístico armazenam e mantêm seus dados seguros. Com essa possibilidade, se reduz a latência, além de permitir maior autonomia. Acredita-se que até 2023, mais de 50% dos dados gerados pelas empresas serão criados e processados fora do data center, ou na nuvem. O fato é que a transformação tecnológica foi importante para otimizar as rotinas do setor de transporte, tornando as operações mais eficientes e reduzindo os custos. A empresa que investir nessa ferramenta vai agregar um grande diferencial para os negócios. Quarta dica: automatize os processos. Ainda na esteira do implemento de tecnologia na logística, a automação é uma ferramenta que traz qualidade com agilidade e que promove ainda mais confiança no universo online. E se aliar a automação com a valorização do ativo intelectual e com parcerias duradouras, o crescimento é infalível. Automatizar os processos na logística significa adotar sistemas de gestão e outras ferramentas que fazem com que a execução se dê automaticamente, diminuindo significativamente ou até eliminando a necessidade de trabalhos e controles manuais. Quinta dica: considere parceria com uma startup o seu passaporte para entrar de vez no cenário tecnológico. As startups, modelos de negócios que navegam no ambiente digital com muita primazia, se mostram excelentes aliados do setor de transporte. Vivemos uma era digital em que praticamente tudo é realizado em ambiente tecnológico e repleto de inovação. O que antes era apontado manual e analogicamente, agora é acompanhado diretamente de um computador ou da tela de um celular, por exemplo. Ao mesmo tempo, sabemos que essas atualizações e a adoção de mais ajustes podem ser complexos em qualquer área. A cada alteração, são necessários testes e mais testes. Isso pode impactar os indicadores de produção e desempenho, colocando uma operação ou toda a cadeia em risco. Nesse cenário, é impossível imaginar como será o futuro da logística sem a participação das startups, empresas focadas em tecnologias que trabalham intensamente no desenvolvimento de soluções e ferramentas que fazem diferença para a melhoria e otimização de processos em geral, como a Logap, que já implementou a transformação digital de muitas empresas que hoje são competitivas e rentáveis. Sexta dica: tenha inteligência artificial no foco. Como em qualquer negócio, o cliente é o protagonista. É por ele e para ele que as empresas trabalham, inclusive no setor de transporte. Mas como saber exatamente como ele é e o que gosta e o que espera de suas relações comerciais? A resposta está na inteligência artificial. A tecnologia vem como uma grande aliada na leitura de como esse consumidor se comporta e de que forma ele pode ser bem atendido e encantado. As tecnologias continuarão a auxiliar o setor de transportes de carga, tornando os processos mais eficientes e padronizados. E como sempre buscou o empresariado brasileiro, por uma questão de sobrevivência, reduzir o custo da operação. Portanto, é preciso investir nas inovações tecnológicas para reduzir os custos e ser mais competitivo. Capítulo 17. Origem e evolução do marketing. Pouco se fala sobre como e onde surgiu o marketing. Apesar de alguns especialistas acreditarem que foi a partir da Revolução Industrial, o marketing tem origem desde os primórdios do mundo. Naquele momento já havia muita permuta, escambo e troca de produtos, caracterizando uma relação comercial, com necessidades específicas e que precisava de persuasão para garantir que o objetivo daquele negócio fosse vantajoso. E o que é o marketing senão um bom uso de poder de influenciar pessoas? A partir disso, o mundo mudou e o marketing foi se adaptando várias e várias vezes até chegar no modelo que conhecemos hoje, mas que pode mudar amanhã.
Adaptação é a palavra-chave para tornar esse serviço tão essencial, mesmo após anos e anos. A Associação Americana de Marketing define a atividade como um conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os clientes, parceiros e sociedade em geral. Mas nem sempre foi assim, e para entendermos toda a evolução, precisamos voltar ao tempo. As civilizações antigas, em algum momento, entenderam a necessidade de fazer troca entre si, uma forma de comércio bem rudimentar. Para isso, precisavam usar técnicas de persuasão e foram desenvolvendo cada vez mais essa estratégia. Na antiguidade clássica, há registros de que os chamados pregoeiros, que eram marqueteiros de profissão, anunciavam a venda de gados e outros produtos por onde passavam. Depois, com as grandes navegações, surgiram as moedas e as relações comerciais se intensificaram e ficaram mais complexas. Um tempo depois, por volta de 1450, um homem chamado Johann Gutenberg inventou a prensa móvel tipográfica, que permitia a impressão. O que antes era um processo vagaroso, pois era escrito à mão, tornou-se mais simples e possibilitou o desenvolvimento em alta escala. A criação da prensa revolucionou a comunicação humana e impulsionou a criação dos primeiros anúncios impressos. No século XVII, houve o surgimento dos primeiros jornais e revistas, que se tornaram um meio muito interessante para as empresas divulgarem seus produtos, mas ainda no modelo outbound, tentando vender o produto antes de criar qualquer vínculo com os clientes. Após a Revolução Industrial, o mundo mudou, e a forma de produção e venda também. Muitos estudiosos acreditam que nesse período o marketing foi criado, porque houve grande transformação e definição estratégica dessa prática. Tudo que era produzido era vendido. Havia maior demanda do que empresas para produzi-las. Então não havia preocupação com a qualidade do que era produzido e nem com os clientes. A publicidade era massiva e genérica, e os consumidores considerados apenas receptores da mensagem. Esse período, no século XVIII, foi chamado de Marketing 1.0, a era da produção. Décadas se passaram e começaram a surgir os primeiros estudos de mercado, com foco em logística e produtividade. O marketing foi se estruturando como uma ciência humana e começou-se a entender a necessidade dos estudos mais complexos. A informação se tornou essencial para captar o cliente e ajudar a impulsionar as vendas, já que nessa altura outras grandes empresas foram surgindo, aumentando demais a concorrência. O foco era em vender a qualquer custo e, para isso, era necessário saber exatamente as necessidades do consumidor, o que já tinha deixado de ser tão inocente e se tornou cada vez mais exigente. Aqui as mídias telefônicas, radiofônicas e televisivas já eram realidade. As publicidades eram mais direcionadas a fim de atingir o público certo do produto e evitando o desperdício anunciando para todos. Foi-se percebendo cada vez mais os nichos diferentes entre os clientes. Aqui se estabeleceu o Marketing 2.0, a era da informação com foco no cliente, por volta do fim do século XIX e meados do século XX. O mundo continuou evoluindo e com ele a importância do marketing se transformar também. As empresas começaram a enxergar o cliente de forma plena, um ser com mente, alma e coração, que tem ideologias, princípios e sentimentos. Ao mesmo tempo, a sociedade começou a entender a importância de cuidar do meio ambiente e exigiam isso das empresas. As missões, visões e valores são implementadas e incorporadas ao marketing. O boom da internet aconteceu nesse período, tornando-se grande protagonista da transformação digital e da globalização. Novos meios se desenvolveram como os blogs, os e-mails, algumas redes sociais e buscadores. O advento da internet mudaria o mundo para sempre. Nesse contexto, as companhias passam a humanizar seus discursos e abraçar causas sociais e ambientais, demonstrando preocupação com o desenvolvimento sustentável e com o ser humano. A partir disso, há uma construção e preocupação com a marca. Esse período aconteceu no final do século XX e início do século XXI e ficou conhecido como Marketing 3.0, a Era dos Valores. E finalmente chegamos na era atual, com as redes sociais a todo vapor e com a internet fazendo parte de todos os momentos da nossa vida. Uma era ultradigital, com informações e dados disponíveis a todos, onde cada indivíduo tem voz. Com bilhões de usuários prestando atenção em tudo o que acontece no mercado em seus smartphones, com facilidade de um toque, podendo a qualquer momento comparar preços e qualidade entre as marcas e empresas. A partir das principais inovações digitais, foi nascendo também grandes necessidades que foram agregadas ao marketing. A partir do mecanismo de busca, surgiu a preocupação com o SEO.
A partir dos blogs, surgiu o marketing de conteúdo. A partir do fenômeno do Facebook, surgiu o marketing de redes sociais. A partir da popularização do YouTube, surgiu a incorporação do video marketing. A partir das redes de comunicação móveis, a necessidade de buscar inovação no web design. As empresas foram entendendo a partir disso a importância de criar um bom relacionamento com o cliente, com interações online e offline. Um cliente satisfeito é o melhor aliado da empresa, divulgando-a e a defendendo, criando um relacionamento nunca visto antes. O desenvolvimento do marketing digital traz o foco nos desejos do consumidor, em ofertar soluções cada vez mais práticas e proporcionar ótimas experiências de forma a atrair o cliente. Com a técnica conhecida como inbound marketing, as empresas criam vínculos, educando os clientes sobre o problema, apresentando soluções, gerando valor por meio da informação. Estamos vivendo no marketing 4.0, a era da revolução digital, com foco em encantar o cliente. Como podemos ver, o marketing sempre esteve presente nas nossas vidas, de acordo com cada necessidade da época. O mundo evoluiu e continuará em uma evolução infinita, e assim o marketing continuará se ajustando a ele, se flexibilizando e lidando com os desafios, cada vez mais de forma dinâmica e ousada. Capítulo 18. Truckpad anuncia o crescimento baseado nos downloads do seu aplicativo que chegou a 1.200.000 no final de 2019. Número impressionante para um aplicativo de cargas que, segundo Carlos Mira, CEO e fundador da Truckpad, é o primeiro aplicativo de cargas do mundo. O conceito foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPE, em julho de 2012. A primeira versão do aplicativo foi lançada em 2013, com o objetivo de conectar os motoristas das cargas que precisavam ser transportadas. O executivo se orgulha da Truckpad ser o primeiro e maior digital freight marketplace do mundo. Tudo começou quando o empreendedor deixou a presidência da transportadora de sua família para investir no Truckpad em 2012. Após participar de vários concursos de startups, eu e mais 2 amigos nos mudamos para o Vale do Silício, na Califórnia, onde tecnicamente desenvolvemos a ideia. Atualmente estamos contratando a todo vapor e temos expectativa de chegar a 600 colaboradores até julho desse ano. Carlos comemora o crescimento exponencial do negócio. Medimos o nosso crescimento pelo número de downloads do nosso aplicativo, que chegou no final de 2019 em 1.200.000. O executivo lembra que quando entrou no mercado, o setor de logística era muito fechado. Quase ninguém acreditava na revolução que os smartphones provocariam no setor, muito menos que os caminhoneiros passariam a utilizar aplicativos em seu dia a dia. Nos terminais de carga, motoristas em busca do próximo trabalho se amontoavam ao redor de agenciadores de cargas com plaquinhas de ofertas de fretes das transportadoras. Ao conseguir uma carga dessa forma, o motorista deixava 20% a 30% do valor do frete para o agenciador como comissão. Paralelamente, as transportadoras levavam até 48 horas para encontrar o motorista certo para transportar suas cargas. Já presenciei casos de caminhoneiros que passaram até 15 dias rodando vazio, procurando por um frete. A média ficava em torno de 4 dias a 1 semana, descreve Mira. Ele ainda afirma que a falta de informação durante o trajeto era muito maior e não havia como acompanhar o motorista ou saber quando ele chegaria ao destino. Hoje, a tecnologia oferece soluções práticas, acessíveis e seguras para todas essas rotinas, como é o caso da Truckpad. Carlos Mira completa afirmando que a tecnologia vem provocando disrupção no setor de logística há alguns anos, principalmente por meio de smartphones e aplicativos. Com isso, encurtaram a cadeia, eliminaram intermediários e agilizaram a comunicação, além de aumentar a segurança e a rastreabilidade na logística. No Truckpad, nosso objetivo é causar disrupção de verdade, ligando diretamente motoristas a cargas, melhorando a performance das transportadoras e aumentando a segurança para os dois lados. Para o executivo, o futuro reserva uma logística cada vez mais inteligente e conectada. Os nossos poderosos algoritmos de recomendação de cargas, baseado em Big Data e dotado de inteligência artificial, trabalha para reduzir a quantidade de caminhões que rodam vazios pelo país, otimizando os trajetos, aumentando os ganhos de motoristas e melhorando performances operacionais das transportadoras. Por isso, estamos muito focados no desenvolvimento do nosso marketplace de produtos e serviços.
Além de ajudar o caminhoneiro a encontrar seu próximo frete, criamos soluções para o seu dia a dia, ajudando na reposição de peças, abastecimento de seu veículo e até mesmo a encontrar um local adequado para descansar durante a viagem. Para tanto, Carlos Mira conta com parcerias estratégicas com as principais marcas do mercado, como Mercedes-Benz, Michelin, Bosch, Mafre, entre outras. Além disso, estamos lançando o aplicativo de pagamentos TruckPad Pay, carteira digital que permite que caminhoneiros autônomos recebam seus fretes diretamente no celular e ofereça mais prazo para transportadoras efetuarem pagamento. Temos atualmente mais de 1.200.000 downloads do nosso aplicativo, com 400.000 caminhoneiros autônomos registrados e mais de 10.000 transportadoras utilizando a plataforma regularmente. Movimentamos cerca de 700 milhões em frete em 2019 e planejamos chegar a 2 bilhões esse ano, comemora o executivo. Capítulo 19. Plataforma Comprovei comemora a confirmação de mais de 38 milhões de entregas em todo o país. A plataforma de soluções inteligentes para a logística Comprovei foi fundada em novembro de 2014 pelos engenheiros Halley Takano e Ricardo Miura. Tudo começou durante um período de planejamento na incubadora de empresas de base tecnológica de Itajubá, INSIT, que fica dentro da Universidade Federal de Engenharia de Itajubá, Unifei, cidade da região sul de Minas Gerais, onde a empresa está sediada até hoje. Os engenheiros contaram com um aporte de R$350 mil de 2 investidores anjos, os hoje sócios diretores Gustavo Padial e Weber Oliveira. Halley Takano, CEO da Comprovei, lembra que a Logitech, startup de tecnologia para a logística, começou a operar em 2015 com uma média mensal de 40 mil entregas. E após um ano de operação, esse número pulou para 500 mil pedidos por mês, passando pela plataforma, que inclui uma solução para visualização em tempo real de toda a operação de entrega para desktops e tablets, além de um aplicativo para os motoristas. Em 2018, a plataforma comprovou mais de 28 milhões de entregas para todo o Brasil, e em 2019, 38 milhões, comemora o especialista. A empresa, que hoje conta com 20 colaboradores, apresenta um crescimento impressionante com números que corroboram esse argumento. Em 2018, a empresa faturou 3 milhões, o que representa um aumento de 50% frente ao registrado em 2017. Já em 2019, a Logitech viu seu faturamento saltar para 3,7 milhões. Para 2020, a Comprovei projeta faturar até 5 milhões, comemora Takano. Outros números dão a ideia do papel da plataforma nos negócios logísticos de 2019. Foram 1.900.000 clientes finais atendidos em mais de 5.000 cidades do país, além de 1.700 entregas monitoradas fora do Brasil. De volumes rastreados, a empresa contabilizou 452 milhões, bem como 1,7 milhões de viagens monitoradas, visibilidade em tempo real, e 70.600 usuários ativos motoristas no aplicativo. Pioneirismo na comprovação de entregas no mercado B2B. A Comprovei nasceu quando não havia nenhuma empresa no país que oferecesse uma solução de gestão para a comprovação de entregas no mercado B2B brasileiro. Naquele momento, o motorista saía com uma carga e as áreas de gestão e logística não tinham nenhuma visibilidade do que ocorria até o momento da entrega. O que acontecia na operação de campo era totalmente desconhecido. As soluções propostas pela Comprovei trouxeram visibilidade em tempo real, possibilitando a tomada de decisões mais assertivas e antes que os problemas aconteçam. Para Halley Takano, a tecnologia transformou o modo de fazer logística no mundo. E como somos uma Logitech, já nascemos com DNA de inovação, o que explica o pioneirismo da empresa e como voltou seus esforços para atender uma nova demanda, a gestão das operações de forma transparente e dinâmica. O CEO destaca que na logística de campo, os aplicativos permitem a realização de entrega perfeita, onde o embarcador tem a visão completa e em tempo real de todo o processo, até a mercadoria chegar ao seu destino. Como a mobilidade e a entrega de informações atualizadas, o motorista e as empresas de transporte e da cadeia logística usam o aplicativo da Comprovei para otimizar as entregas, tendo maior agilidade com a comprovação digital da entrega efetuada ao cliente. O aplicativo possibilita que tanto motoristas quanto as empresas tenham informação em tempo real para tomar as melhores decisões para melhorar a satisfação dos clientes, destaca Takano. Ele completa afirmando que o Comprovei tem a responsabilidade de tornar a logística mais eficiente,
ajudando operadores logísticos a serem mais ágeis e assertivos, para realizarem entregas perfeitas e encantarem seus clientes. Focado no mercado B2B, a Comprovei otimiza todas as operações logísticas de entregas das empresas, desde a saída dos produtos, passando pelo transportador até a chegada do ponto de venda, conclui Hayley Takano. Capítulo 20. Cargo. Frota em nuvem com mais de 1.200 veículos e mais de 1 milhão de motoristas espalhados por todo o país. A Cargo nasceu exatamente no Dia da Logística, em 6 de junho de 2018, uma obra do visionário fundador Iltenir Júnior. A princípio, era um spin-off, ou seja, uma empresa derivada da Pronte Cargo, já conceituada e tradicional nos transportes multimodais. Naquele momento, a estrutura administrativa de atendimento foi otimizada, possibilitando assim a realização de testes e validação do conceito de atuação e plataforma tecnológica, aplicativo da Cargo. E o Tenir lembra que após a validação foi efetuada a constituição jurídica da Cargo. Registramos a empresa na Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e sequenciamos as demais homologações junto às companhias seguradoras e de gerenciamento de riscos. Passamos a receber diversas demandas da Pronte Cargo, de empresas como Walmart, Centauro, Fujitsu, Oracle, LG, entre outras. De spin-off a transportador com cobertura nacional. A Cargo cresceu e apareceu. De empresa derivada, se transformou em referência em tecnologias de gestão e monitoramento. E o Tenir destaca que hoje a empresa está presente em todo o Brasil. Contamos com uma frota em nuvem com mais de 1.200 veículos, conectados por meio do nosso aplicativo para atender transportes de última milha, Last Mile, e mais de 1 milhão de motoristas espalhados por todo o país, por intermédio de uma parceria estratégica com a Truckpad, para atender transportes de longas distâncias, afirma Júnior. O CEO destaca que a empresa cresceu em 1.900%. Nosso faturamento mensal no início era de R$ 6.000 e hoje atingimos um faturamento médio mensal de R$ 120.000, comemora. Ele lembra que em meados do ano 2000, a atividade de terceirização de frota ainda era tímida por conta dos principais transportadores de cargas. O receio de sofrer processos trabalhistas se manteve por longos anos. Hoje, realizamos o transporte rodoviário de cargas em todo o país, sem veículos próprios, ou seja, contando com uma gigantesca frota online de motoristas autônomos. De acordo com ele, os transportadores convencionais acumulam grandes estruturas de pessoas para a execução de serviços como gerenciamento de frota, expedição de carga e gerenciamento de riscos. Itens agregados como acompanhamento de remessa via site e troca de arquivos eletrônicos, EDI, se tornaram commodities. A indústria, varejo e principalmente o consumidor estão cada dia mais digital. Precisávamos adotar a mesma evolução tecnológica em nosso negócio e assim decidimos criar uma tecnologia própria que pudesse gerir todo o fluxo desde a captação de um motorista, cadastro e liberação de gerenciamento de risco, gestão de informação por meio da geolocalização, até a integração com as principais plataformas securitárias, gestão de pagamentos e recebimentos e fiscal. Afinal, somos uma transportadora com tecnologia em nosso DNA, esclareceu Iltenir. O CEO destaca ainda como a empresa se adaptou às modernidades impostas pela digitalização e qual foi o impacto dessas mudanças nas operações. Tive o primeiro contato com o e-commerce em 2014 pela empresa Pronte Cargo, onde realizávamos atendimentos excepcionais de entregas emergenciais, logística reversa e trocas simultâneas para o Walmart, oriundos de reclamações em redes sociais e órgão de proteção ao consumidor. Parte dessa demanda de serviços careciam de um atendimento personalizado, um nível de informação além do habitual, pois lidávamos com clientes insatisfeitos com processos judiciais em andamento. Portanto, o passo a passo da operação tinha de ser informado. Isso criava um enorme volume em nosso fluxo de trabalho e, consequentemente, consumia uma estrutura maior de pessoas. Com base nessa carência de mercado, decidimos criar uma solução que nos permitisse oferecer transportes com performance, visibilidade e segurança. Assim nasceu a Cargo, orgulha-se Júnior. Transporte de cargas digital com serviços adicionais. Esse é o perfil da Cargo, que além de ser uma transportadora de cargas digital, também oferece serviços sem custos adicionais. Dentre eles estão a disponibilidade de veículos regulamentados de entregas em todas as capacidades, a gestão de serviços, clientes e produtos, métricas e relatórios em tempo real, acompanhamento e rastreabilidade,
também em tempo real, planejamento de rotas, registros fotográficos de comprovantes de entrega, assinatura digitalizada e locais em casos de insucesso, notificações via SMS e e-mail ao destinatário, integrações por API e política de seguro de acidentes e roubos. Essa variedade de serviços oferecidos faz parte da estrutura que a Cargo acredita ser fundamental para o implemento de soluções assertivas, em um momento em que o setor passa por intensa transformação. O mercado de logística, talvez o mais afetado pela internet das coisas. O acesso à internet permite hoje que todos saibam exatamente todas as etapas do transporte de uma carga. Por isso, é importante que as empresas saibam utilizar a seu favor as tecnologias e as estratégias que as ferramentas proporcionam. O nosso grande propósito é fazer a indústria de transportes de cargas mais eficiente no Brasil, e estamos trabalhando com afinco para que as tecnologias oferecidas pela Cargo proporcionem benefícios para a indústria e varejo em todo o Brasil, concluiu Iltenir Júnior. Capítulo 21. Como tecnologias inteligentes irão ajudar a construir o futuro da logística. O ano de 2020 será lembrado como um ano de grande desafio de planejamento e desenvolvimento para o setor logístico, sobrevivendo a uma crise que já mostra impactos diretos na economia global. Alguns mercados estão sentindo esses impactos com mais força, e para a logística será necessária uma grande transformação e adaptação para suprir o aumento da demanda, especialmente pelo crescimento expressivo das compras online, que tem sido observado desde o início da quarentena, em especial as categorias de alimentos e bebidas, saúde e também no segmento de produtos para pets. Dessa maneira, algumas estratégias que estão sendo desenvolvidas devem ser aceleradas e ganhar mais relevância nos próximos meses. Recentemente, o time de inteligência da Intellipost trabalhou em um relatório que mapeou o volume de pedidos transacionados em diversas categorias do comércio eletrônico, para entender os impactos da Covid-19 no e-commerce brasileiro. Por meio de dados internos e das projeções e ações de clientes e parceiros do ecossistema logística, pudemos entender melhor como a logística está se adaptando e como tem se tornado um elemento essencial para superar esse momento, com grande responsabilidade, a de abastecer e suprir as necessidades de muitas pessoas. Fato é, o momento é um enorme desafio tecnológico para o varejo. Porém, o que temos visto em boa parte das empresas que já estavam com isso no roadmap é uma aceleração no planejamento logístico, com um aumento de investimentos em operações omnichannel, a fim de manter a sustentabilidade dos negócios. Uma parte dos varejistas irá retomar os estoques mais rápido depois da crise e podem sair fortalecidos para iniciar a expansão de suas operações. Ainda não podemos prever exatamente o que esperar para o setor neste ano, mas podemos esperar que a logística alcance outro nível de qualidade e produtividade, se fortalecendo nessa crise, como uma possível aceleração e intensificação do desenvolvimento e digitalização da cadeia de suprimentos. A forma como os governos e as empresas enfrentam esse momento será determinante para guiar a logística do futuro, e a colaboração entre os parceiros de todo o ecossistema será fundamental. Hoje, estima-se que a retomada das operações seja de 50% do volume pré-crise, e que deverá levar algo em torno de 3 meses para alcançar o mesmo estágio do início do ano. O problema é que, neste espaço de tempo, muitos varejistas podem ter fechado seus negócios. Por isso, é importante influenciar e promover parcerias que possibilitem uma rápida integração entre o varejo físico e o e-commerce, dando uma oportunidade aos varejistas de começar uma operação online em tempo hábil para garantir sua permanência no mercado. Em resumo, nossas tecnologias inteligentes ajudam as empresas a oferecer um frete mais justo ao consumidor final, pois garante a escolha da melhor transportadora com o melhor custo-benefício para entregar seus produtos. Tudo isso com visibilidade total da performance das entregas por meio da centralização das informações, o que faz do processo logístico muito mais eficiente, pois reduz significativamente os erros e ajuda as empresas a ter maior produtividade e economia. Um estudo realizado pela Zebra Technologies, O Futuro dos Armazéns 2024, aponta que 61% das empresas ouvidas na pesquisa planejam combinar força humana com inovações tecnológicas para melhorar os processos. Melhorar a eficiência, produtividade e garantir uma entrega mais rápida são os principais fatores apontados no estudo como decisivos para o uso dessas ferramentas.
Em relação ao comportamento dos consumidores, é possível que o consumo em geral apresente uma redução. Porém, quando falamos em e-commerce, a tendência é o aumento do consumo. Atualmente, ele representa 4% de participação no varejo, com uma estimativa de crescimento para até 15% no setor. Há uma grande necessidade de consolidação do modelo omnichannel para que haja aderência e volume. Por isso, investimentos em infraestrutura tecnológica passam a ser parte fundamental do planejamento. Outro ponto de alta relevância é que parte do trabalho da Intellipost, o desafio de realizar integrações de qualidade com alta velocidade e visibilidade dentro do ecossistema logístico. Em suma, a logística sofrerá um grande impacto nos próximos meses por conta do coronavírus. Ainda assim, o uso de tecnologia inteligente pode ser uma das formas mais eficazes de driblar os problemas, otimizar os processos e gerar mais lucros para as empresas, e a garantia de que a economia se recupere de forma satisfatória. Capítulo 22. Brudam. Logística moderna não se faz sem a digitalização. Essa é a opinião de Daniel Carvalho, CEO da Brudam, empresa de tecnologia especializada no desenvolvimento de soluções de negócios para a transportadora de cargas. A empresa, que hoje conta com sede em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, com espaço de 360 metros e 30 colaboradores. Nasceu em junho de 2004, apenas com o Daniel em seu quarto, na casa de seus pais. Atualmente, a empresa tem escritórios em São Paulo, Joinville e recentemente abriu em Miami, Flórida, para expansão internacional. O CEO lembra como era o setor de logística quando entrou no mercado. Logística era um termo novo na época. Poucas empresas de fato estavam preparadas e operando como acontece hoje. As soluções em software eram todas desktop e precisavam de investimentos pesados para se manter atualizados. Não se falava em software SaaS, soluções nas nuvens, acesso via celular e etc. Lembro que no início tínhamos que convencer o cliente que manter o software nas nuvens era mais seguro do que manter toda a infra local. Chegamos a perder oportunidades por isso. Nós fomos um dos pioneiros a oferecer soluções em software TMS totalmente web. Hoje falamos em internet das coisas, onde nenhuma empresa consegue se imaginar desconectada, e temos orgulho em saber que estávamos no caminho certo e disponibilizando para o mercado de transportadores o que é de mais moderno, comemora Daniel. A empresa nasceu com o conceito da digitalização. Inclusive, ajudamos o mercado a entender que esse seria o futuro. Realizamos muitas reuniões para criar cenários e apresentar como seria importante para a transportadora implantar para sobreviver. Estamos atendendo o mercado da internet desde 2006, quando começou o e-commerce. Lembro de fazer visitas em grandes empresas do setor, para desenharmos em conjunto o processo de integração com a transportadora, recorda o executivo. Daniel conclui que acredita na evolução da logística no Brasil. Acreditamos que a logística do Brasil ainda vai evoluir muito, em especial as transportadoras que precisam buscar soluções em tecnologia para proporcionar uma experiência incrível aos seus clientes. Nós estamos acompanhando o mercado e disponibilizando aos nossos clientes soluções em software para a transportadora que desejam se preparar para a logística 4.0 e a internet das coisas. Capítulo 23. Conclusão. É fato que no Brasil, as transportadoras de cargas e operadores logísticos ainda carecem de um nível maior de profissionalização, com diferenciais tecnológicos, marketing especializado, presença digital com estratégia e, principalmente, explorar as redes sociais para promover e impulsionar a marca. A era digital já é uma realidade há muito tempo, e quem não se adaptou com antecedência ficou em extrema desvantagem, principalmente com a chegada de uma pandemia, que mudou as estruturas já estabelecidas e reinventou o mercado. As transportadoras que não se atentaram a essa grande mudança estão obsoletas e podem deixar de existir, já que o Covid-19 acelerou o processo digital global e quem não é visto é esquecido. A partir de agora, quem não está na internet não está em lugar nenhum. E como podemos ver ao longo do e-book, não basta tão somente estar na internet, investir apenas em tecnologia e na estruturação da marca. A transformação digital do seu negócio precisa estar alinhada com um planejamento estratégico de marketing que fale diretamente com seus clientes e possíveis clientes, convencendo-os que a dinâmica e diferenciais da sua empresa atendem exatamente suas necessidades. É importante o apoio de um especialista em estratégias digitais
com profundo conhecimento no setor logístico, fortalecendo sua marca no mercado e na cabeça do cliente, integrando de forma assertiva todas as suas tecnologias que podem impulsionar o negócio e a digitalização de seus processos. Foi pensando nisso que a Logap produziu esse material com muita informação e conteúdo focado no seu negócio, contribuindo e colaborando com a transformação digital no setor logístico, com foco nas transportadoras e operadores logísticos. Todas essas valiosas informações, aliadas a uma gestão mais qualificada, podem ajudá-lo a resolver alguns gargalos na sua empresa e contribuir para o aumento de produtividade e melhoria da qualidade dos serviços prestados aos seus clientes. Informação e eficiência só contribuem para a excelência. Conte com a Logap, principal startup do Brasil especialista em ajudar as transportadoras de cargas a venderem mais fretes através da transformação digital.